todo bom vestibular que se preza vai cobrar uma questão sobre ligações químicas. E a ideia de conectar ligações químicas com tabela periódica já é manjada. Questão maneirinha da Souza Marques que eu trago para você, espero que você curta, uma questão de matériazinha lá dos fundamentos da química. Fica ligado aí que você vai se amarrar. A tabela a seguir exibe algumas propriedades físicas do gadolínio, elemento químico de símbolo GD, cujos cristais têm aplicações na fabricação de tubos de TV coloridas e na manufatura de CDs. Ele então aqui fornece as propriedades físicas do gadolínio, estado da matéria sólido, ponto de fusão 1586 Kelvin, ponto de ebulição 3546 Kelvin e a entalpia de fusão 10,05 kJ/mol. Os elevados valores dos pontos de fusão e ebulição exibidos na tabela indicam que a força de coesão existente entre os átomos desse elemento é bastante intensa. A análise desses dados, associada à localização do elemento na tabela periódica, conduzem à conclusão de que, nos cristais de gadolínio, os átomos estão unidos por ligação. Então, lá vai o cara conectar a tabela periódica a ligações químicas, como eu tinha te falado no começo do assunto. Então, antes de mais nada, eu acho que o fundamental aqui é a gente fazer uma revisão do assunto para você se inteirar. Só para dar resposta não vale a pena. Cara, primeira coisa que a gente tem que entender, e se você tem dúvida em ligações interatômicas, eu vou subir um card para você aí, falando dos compostos iônicos, covalentes e metálicos e suas propriedades físicas. É muito importante se observar que ligação iônica, ela ocorre entre um elemento que doa elétron e um que recebe. Metal e a metal me-ame, metal e a metal. A ligação iônica, os compostos, como são ligados com muita intensidade, os compostos apresentam altos pontos de fusão e ebulição e conduzem bem a corrente elétrica quando fundidos, derretidos ou em solução aquosa. Os compostos covalentes são exatamente o the opposite of. Os covalentes, os dois compartilham, os átomos ligantes compartilham os elétrons. Não é uma ligação muito intensa, porque cada um tenta puxar por um lado. E daí é que vem aquela ideia de covalente polar e apolar. E esses compostos têm baixos pontos de fusão e ebulição e não conduzem bem a corrente elétrica, a não ser os ácidos que se ionizam muito, porque a produção de íon quer dizer condução de corrente. Bem, então nós já excluímos aqui os compostos covalentes. A gente está, por enquanto, pensando que pode ser iônico. Entretanto, a gente precisa avaliar a ligação metálica. A ligação metálica é aquela que ocorre entre átomos de metais. Se você tem dúvida, eu vou subir um card aí muito maneiro sobre a teoria do mar de elétrons. Isso já caiu no Enem, pessoal. Fica ligado que sempre pode ser cobrado. E essa interação do mar de elétrons torna os metais muito resistentes à temperatura, altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, conduzem bem a corrente elétrica até no estado sólido. Tem até musiquinha para isso que eu vou subir para você aí, uma música sobre um geralzão das ligações, você vai se amarrar. Bem, então tu tá entre dois caras. Agora o que você tem que fazer? Procurar no texto qual é o elemento químico que o cara está falando. E ele está se referindo a este cidadão. Nós falamos do nosso amigo gadolínio. O que você vai fazer? Você vai dar um pulo na tabela periódica, porque a partir de ligações químicas, você já exauriu o que você sabia. Tanto os iônicos quanto os metálicos têm altos pontos de fusão e têm energia, têm entalpia de fusão também elevada. Quem vai decidir o nosso problema agora é a tabela periódica. Vamos dar uma olhada nela, se liga aí. Mas aí passa a página para você. E ao chegarmos na tabela periódica, nós nos deparamos com o gadolínio aqui, o elemento de número atômico 64, que eu fiz um zoom para você ver. Bem, bacana. Repara que o elemento de número atômico 64, ele faz parte desse esquema aqui, olha só. Esse cara é um elemento de transição interna. Lembre-se, o gadolínio, então, é um elemento de transição interna. Ele está aqui incluído nesse povo. E lembre-se que os elementos de transição internas são metais. E como ele é um metal de transição, qual é o tipo de ligação que prevalece nos metais? Ligação metálica. Ligação baseada na teoria do mar de elétrons, que faz com que os metais se apresentem no estado sólido, exceto Mercúrio, possuam altos pontos de fusão
e também de ebulição e elevada entalpia de fusão. Então a resposta dessa questão aqui é a letra A de amor. Matamos a questão. Agora, mas aí, vamos ver por que não é iônica. Porque a iônica teria alto ponto de fusão e ebulição. Sim, mas entretanto, repara que a ligação iônica precisa de dois elementos diferentes para ela se compor. Um que doa e outro que recebe. E se ela precisa de dois elementos, dois átomos de elementos diferentes para se ligarem, não vai ser o gadolínio quem vai representar isso, né? Por outro lado, a gente já viu que não é iônica porque o gadolínio é um metal, cara. E metal sozinho, não é metal com ametal, tá ligado? O que faz da afirmativa B ser falsa. Covalente muito menos. A covalente, que é a letra C, já estava jogada fora desde que nós vimos que o composto tinha alto ponto de fusão e ebulição. Aí os compostos covalentes, olha para o açúcar, são compostos que têm baixíssimos pontos de fusão e ebulição. Falsa. Letra D. A letra D vai ser falsa também. Ele fala de dipolo permanente e dipolo permanente. Repara, para ter um dipolo, você precisa ter dois átomos ligantes com eletronegatividades diferentes. Esses caras, o mais eletronegativo gerará um polo negativo e o menos eletronegativo gerará um polo positivo. Átomos diferentes. Nós temos só o gadolínio. Essa afirmativa aqui é falsa e, pelo mesmo motivo, a letra E também é falsa. Dipolo induzido, que precisa que você tenha moléculas apolares, uma atraindo a outra. E aí, se você tem moléculas apolares, você não tem um elemento metálico, porque o metal é simbolizado GD. Já uma molécula apolar, Cl2, tem o 2 embaixo, sacou? O que faz isso aqui ser falso? Resposta da questão, letra A de amor. Cara, questão legal, questão raiz, relacionou tabela periódica com ligações químicas. Eu particularmente adoro esse tipo de questão que faz aquela ideia de base, sabe? Da química que você aprende nas escolas. O Vestibular Souza Marques acabou de fazer isso com a gente. Eu curto a beça e se você curtiu, ainda não é inscrito no canal Química com Arte, eu te pergunto o porquê que você não está inscrito aqui. Cara, se inscreve, aciona as notificações, compartilha o vídeo, ecoa isso aí pra geral, porque o canal é maneiro pra caramba. Canal que resolve item por item, com base, com raiz, com astral, com alegria. Esse canal aqui, cara, é o canal que você precisava para passar em qualquer vestibular brasileiro. Então fica o convite. Se inscreve, aciona as notificações, compartilha, deixa o teu like e quero aproveitar para agradecer os comentários do Brasil inteiro, bicho, que tem aparecido aqui no canal. Eu respondo todos com muito carinho e fico muito feliz de ler cada vez que o pessoal escreve, cada frasezinha, cada coraçãozinho. Para mim é uma honra. No mais, o que eu posso esperar é te ver na próxima. Valeu, até lá!